Boa noite, pessoal. Estamos com mais um capítulo do OASP São José dos Campos. Essa noite a gente tem o prazer de ter a Cássia aqui conosco. A Cássia, para quem não sabe, já foi minha aluna. Meus cabelos brancos e minha barba branca já estavam demonstrando a minha idade. A Cássia é engenheira da computação. Ela é uma grandíssima especialista em ITSM, DevOps, ferramenta de ALM, metodologia ágil é com ela, né? E além de ser uma grande contribuidora à comunidade, né? Nós, não só ágil, mas na comunidade de tecnologia da informação em geral. Ela tem ajudado muito. Em breve teremos a Cássia escritora, que é um orgulho para todos nós aqui da região de São José dos Campos, que ela também é de São José dos Campos. Hoje ela vai falar um pouquinho para a gente sobre implementação de segurança na cultura de DevOps. Cássia, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade e o palco é seu. Obrigado. Eu que agradeço, imagina. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Já estamos compartilhando. Boa noite, pessoal, tudo bem? Como o Diógenes comentou, na verdade, eu que tive o prazer de ser aluna dele, eu aprendi muito com ele. Eu estou muito feliz de estar aqui pelo convite que ele fez também, de participar de comunidades. Eu gosto muito de compartilhar o conhecimento. Até por isso a gente estava comentando, né? Eu vou participar do livro de TI de Salto, que é um livro que já está no volume 3, que é o volume que eu estou participando. E lá eu conto um pouquinho sobre isso, sobre a importância de disseminação de conhecimento. E é uma honra estar aqui participando do capítulo do OASP de São José dos Campos, que começaram recentemente, só vem crescendo. E hoje para falar de um tema, né, de implementação de segurança na cultura DevOps e no processo de CI/CD. No DevOps ali, de fato, depois a gente vê numa evolução como que a segurança entrou e começa a participar, né, sendo o DevSecOps, e todo nesse processo de CI/CD, integração contínua, entrega contínua também é muito importante. Antes, só vou me apresentar um pouquinho, só trazer mais algumas informações, mas o próprio Diógenes já fez uma introdução. Eu sou a Cássia, sou consultora hoje na OAT Solutions, atuo há mais de 6 anos na área de tecnologia, sou formada em engenharia de computação, tive a honra de ter o Diógenes como professor, ele agregou muito nessa minha jornada, e eu estava comentando com ele que como na faculdade eu não tinha ideia de que talvez eu começaria a dar treinamentos ou participar de webinar, eu tinha um perfil muito mais quietinha, que não gostava de falar, e hoje eu me identifico muito em relação a compartilhar o meu conhecimento. E atualmente, hoje, na OAT Solutions, eu venho trabalhando como consultora de agilidade corporativas, ajudando os clientes realmente na transformação ágil, promovendo realmente a disseminação, a transformação, então falando desde Scrum, Kanban, DevOps, então todas as frentes, frameworks, metodologias, eu venho compartilhando junto com os clientes, né? Como eu comentei com o Diógenes, a OAT Solutions não é só uma consultoria em relação a prestar serviço, mas ela também dá treinamentos. Eu consegui um voucher, então no final ali do treinamento eu vou passar mais informações para vocês em relação também a como que vocês conseguem participar para ganhar um voucher em relação ao workshop que a OAT Solutions conseguiu liberar para vocês também, tá? Eu não sei se está tranquilo o meu áudio, o meu som, qualquer coisa, fiquem à vontade em abrir e conversando. A ideia aqui, eu gosto bastante da interação de vocês, eu acho que é muito válido a gente conversando ao longo do nosso webinar aqui, tá bom? Para introduzir o tema, para a gente conversar mais em relação a esse tema, né, de DevOps, é o que a gente sempre vem comentando bastante em relação a essa cultura, né? É pensar em relação ao nosso cenário atual, ao nosso cenário que acontece hoje em dia, né? Eu coloquei essa imagem do pão quentinho a todo momento, eu não sei se todo mundo já ouviu falar, mas eu falo bastante em relação pensar que o cliente hoje, ele espera que a todo momento ele tenha valor, né? É muito legal quando você chega lá na padaria, o pão tá quentinho, né? Nossa, aquilo brilha aos olhos de quem está ali comprando o pão, né? E hoje no mercado a gente espera que realmente as entregas, os softwares, as demandas sejam entregues cada vez mais com
esse valor. Não só uma entrega, de fato, com uma entrega que vai fazer uma diferença, mas que ela traga um benefício, que ela traga um valor ali dentro dela, né? E a ideia central do DevOps ali é que ele coloca dois times, né, que já historicamente eles tinham uma barreira, então time de DevOps e time de operação. Se a gente for parar para pensar desde historicamente, existia uma barreira ali entre eles, né? Uma barreira que um quer fazer mudança e o outro ele espera que ele mantém ali uma estabilidade muito boa. Então, como que eu faço mudança e ao mesmo tempo eu mantenho essa estabilidade no meu ambiente? E a ideia do DevOps realmente vem com isso, com o intuito de trazer tanto o desenvolvimento e a operação trabalhando junto, sobre uma mesma cultura, práticas, ferramentas, linguagens, onde todas essas demandas são construídas, testadas, e elas sejam liberadas cada vez mais rápido, né? Cada vez mais com uma confiança também, né? Então, espera-se que as demandas sejam entregues cada vez mais rápidas. A cada momento eu tenho pão quentinho ali servindo para o meu cliente, né? O meu cliente fica satisfeito a todo momento, né? Então, as equipes que praticam ali o DevOps, que acabam entregando com mais frequência, essa qualidade, a estabilidade é muito maior. Então, eu estou falando de duas frentes ali que estão trabalhando, entregando esse benefício, entregando cada vez mais rápido. Então, o meu cliente vai ficar mais satisfeito, né? Então, em relação ali, o DevOps e o negócio, será que tem relação de fato, né? Eu entrego mais rápido, meu cliente fica mais feliz? Eu acho que já dá para a gente começar a pensar que realmente tem relação, que quanto mais eu entrego, mais meu cliente ele fica feliz, né? E aí, a ideia que eu trouxe aqui alguns pontos para vocês, para falar em relação que o DevOps sim tem relacionamento com o DevOps, né? Eu não sei se todo mundo lembra do Flickr, né? Mas o Flickr, ele era um site ali realmente para você hospedar hospedar imagens, né? E aqui nesse gráfico, ele acaba mostrando bastante para a gente em relação ao interesse ao longo do tempo, né? Então, o Flickr era um site onde eu hospedava ali imagens, né? Podemos começar a comparar basicamente ali com o Instagram, né? O Instagram é um aplicativo onde tem hospedagem de imagens, eu consigo fazer mais do que isso, né? Não só do que postar uma imagem. Mas se a gente for parar para pensar, ao longo do tempo, o Flickr ele não entregou nenhuma melhoria. Enquanto isso, o Instagram ele só foi crescendo, né? A gente consegue ver por esse gráfico que o interesse ao longo do tempo foi crescendo em relação ao Instagram e não ao Flickr. Mas porque o Instagram teve essa preocupação de cada vez mais começar a colocar as melhorias, né? Então, é o pão quentinho a todo momento. Eu entrego um pão quentinho esse mês, no mês seguinte o outro. Eu estou falando de mês, mas de repente a gente tem ali entregas acontecendo a cada minuto, né? Então, o Instagram ele focou de fato nessa inovação, na entrega contínua, enquanto o Flickr ele acabou se refletindo diretamente ali, ficando estagnado. Ele não teve entregas de nenhuma melhoria, então por isso que o Instagram acabou tendo ali um interesse muito maior. Então, a gente vê que quanto mais entregas acontecem, o interesse do meu usuário final também ocorre. E isso é muito importante em relação ao nosso produto, ao que a gente está entregando, né? E um outro ponto que eu trouxe também em relação ao DevOps, tem relação, sim, com o nosso negócio, é a própria Amazon um exemplo disso, né? São 53 bilhões de implementações, então são 53 deploys ao ano, né? Não é uma coincidência a gente começar a olhar aqui que a receita da própria Amazon vai crescendo, né? Então, não acaba sendo só uma coincidência. Quanto mais entrega valor, a receita também tem de resultado, né? As entregas são mais rápidas, os usuários vão ficar o quê? Mais satisfeitos, né? Então, a entrega contínua, a expansão, a adaptação, ela vai render ali cada vez mais o aumento dessa receita, né? Então, se a gente fizer ali um cálculo, são mais de 6.000 deploys por hora que a Amazon acaba acontecendo. Então, imagina, são 6.000 entregas, são 6.000 pão quentinhos ali acontecendo a todo momento, né? E é essa a ideia que o DevOps acaba trazendo,
até um dos pontos que o DevOps traz bastante é que no início não tinha o Lean, e posteriormente entrou o Lean ali como um dos pilares do DevOps, que a ideia é exatamente da gente focar na entrega de valor para o usuário final ficar satisfeito, né? Não é só ter essa entrega acontecendo rapidamente, mas o meu usuário também ficar satisfeito. E aí fica a indagação, né? Alguma relação entre tecnologia e resultados, né? Olhando só para esses dois pontos, do Flickr ali comparado com o Instagram, da Amazon entregando, a gente percebe que tem isso, né? Eu não sei se todo mundo conhece, mas a história ali do DevOps, ele começou até no Flickr também, né? O Flickr que acabou ali surgindo uma necessidade de fazer 10 deploys por dia, e nisso eles fizeram ali uma apresentação para explicar o que eles puderam fazer para que esses 10 deploys ocorressem ali, né? Nessa interação entre os dois times. E aí, a partir desse momento, começamos a falar mais sobre o DevOps, que o DevOps foi surgindo, né? Então, imagina, há muito tempo atrás, a gente estava falando de 10 deploys apenas por dia acontecendo, e hoje, simplesmente, a Amazon faz mais de 6 mil deploys por hora, né? É algo que evoluiu muito, em pouco tempo até, de DevOps, quando a gente vem falando, né? E aí, nessa abordagem do DevOps, quando a gente começa a falar sobre DevOps, quando a gente começa a pesquisar em relação ao DevOps, a gente bate muito de encontro com o processo de CI/CD, né? Que é o processo de Continuous Integration e Continuous Delivery. Então, em um momento eu estou focando mais na integração, em outro momento mais na entrega, e com a evolução, com a maturidade também, a gente tem ali o deploy contínuo também, que é o outro CD, é a outra evolução, né? Mas a gente tem ali essa esteira, né? Esse pipeline, até o próximo slide eu vou falar mais um pouco em relação ao pipeline, que quando a gente está falando mais em relação a DevOps, a gente bate muito de encontro a isso, né? O que é um pipeline? O que é isso? O que faz um pipeline? Como eu configuro? Ou o que ele vai, de fato, estar executando, né? Mas por trás de um pipeline tem esse processo de CI/CD, né? Então, o Continuous Integration, né? Essa primeira parte aqui em azul, ele é um processo de automatizar, de fato, os builds, os testes, né, de códigos que vão acontecer em um desenvolvimento, né? Então, a partir de um commit, a partir de uma alteração enviada a um repositório, algumas ações vão acontecer. E essas ações tendem a ser feedbacks para o nosso próprio time, né? Eu não estou falando de já entregar para a produção, de já entregar o pão quentinho para o meu usuário final, mas sim, eu estou falando na parte ali onde eu planejo, onde eu estou codificando, meu build estão executando e os meus testes também. Então, se algum problema acontecer ali, se algum problema aparecer ali, eu ainda estou voltando feedbacks ao meu time. Eu ainda não tenho nenhum impacto em produção. Já quando eu falo de continuous delivery, eu estou consistindo já na fato da entrega desse recurso para o usuário final. Então, meu usuário final já começa a receber essa informação, né? Então, tem desde a parte de release, do deploy, da operação e do monitoramento também, né? E isso está ligado ao CI/CD junto com as metodologias ágeis, né? Que visam sempre fazer essas entregas constantes, que vão gerar um maior valor ali para o cliente. Até várias vezes a gente se depara com, eu consigo trabalhar com o Scrum e com Kanban e com DevOps, ou eu consigo só trabalhar com DevOps ou com Scrum, eu não consigo trabalhar com outro. E, na verdade, uma implementa a outra, uma complementa a outra, né, na verdade, né? As metodologias, quando a gente está trabalhando juntos, os frameworks que a gente está trabalhando juntos, tendem a entregar mais os valores. Elas estão focadas, de fato, a ter essa entrega de valor para o usuário final, né? Então, a ideia, de fato, é que esses conceitos, tanto DevOps como o Scrum, por exemplo, eles venham se complementando porque eles têm o foco, de fato, na entrega do usuário final, né? Então, esse processo de integração contínua e de entrega contínua, a gente vê muito quando a gente está falando de DevOps. Como eu comentei, numa evolução, numa maturidade muito grande,
a gente não vê só o Continuous Integration e Continuous Delivery, como vem o Continuous Deployment, que a diferença entre a distribuição contínua e o deploy contínuo é em relação à automação, né? Que é um ponto muito importante em relação ao DevOps. Assim, quando a gente fala de DevOps também, a gente vê que tem muitas ferramentas, mas não é as ferramentas, não é a automação que vai nos tornar DevOps realmente. Elas são habilitadoras para que a gente implemente essa cultura, né? Porque o DevOps está muito ligado em relação à cultura de trazer os dois times, desenvolvedores e operação, trabalhando juntos para que essas entregas ocorram de forma mais rápidas, mas com uma qualidade, uma segurança embutida nelas, né? E aí, por trás disso, a gente tem o pipeline, né? E o que seria esse pipeline de fato? Na tradução literária, esse pipeline ele seria um tubo, né? Uma tubulação, e até por isso na imagem eu trouxe essa tubulação para demonstrar, né? E o pipeline ele é um conjunto de tarefas, onde o nosso código vai estar passando ali até chegar em um determinado status, até chegar ali em produção, né? Então, o pipeline de DevOps, ele realmente vai ser um conjunto de processos, ferramentas automatizadas que vão permitir que, ao desenvolver, quando os desenvolvedores desenvolverem ali, eles vão colaborar com essa criação, com essa implementação em um ambiente. Então, a gente tem aqui na nossa imagem, os desenvolvedores estão começando a desenvolver, eles vão passar pela tubulação, a primeira tarefa, um commit, depois um build, um teste, no stage que vai ser feito esse deploy, depois o deploy vai ser feito em produção. Mas a gente percebe que a cada momento que isso vai ocorrendo, vai se retornando feedbacks para o time de desenvolvimento, que é a parte de integração contínua, de continuous integration. Então, ali é um momento onde ainda não foi para produção o meu código, os meus desenvolvedores ainda estão ali fazendo, de fato, a criação desse meu software, ou a correção, que pode ser também, e a todo momento isso já vai ocorrendo, esses testes, né, os meus builds já vão correndo, e me trazendo feedbacks para que, de fato, se necessário, eu precisar fazer alguma correção, eu consigo fazer para entregar com qualidade ali no meu ambiente, que seria já a parte de entrega contínua, de continuous delivery, que seria, de fato, o deploy em produção. A diferença até para trazer para todo mundo entre continuous delivery e continuous deployment, nada mais é as ações ocorrendo de forma automatizadas, né, 100%. Enquanto o continuous delivery, para ir para a produção a minha demanda, eu preciso ter uma ação humana, precisa ir alguém lá, pelo menos, e clicar em um botão falando assim, olha, agora sim, essa demanda vai para o ambiente de produção. Já no Continuous Deployment, isso é feito totalmente automatizado. Então, imagina uma esteira onde eu tenho várias tarefas que vão ocorrer, para que daí, no fim, essa minha demanda, esse meu software, essa minha melhoria ou correção, chegue para o meu usuário final como um pão quentinho ali, que ele vai ficar feliz e contente de receber, né? E isso tudo trazendo feedbacks em loop ali para o meu time, né? E que a gente sabe que quanto mais essas entregas ocorrem rapidamente, tem um retorno para a minha empresa, tem um retorno para a minha organização, né? A gente percebe que quanto mais eu entrego, quanto mais eu estou fazendo ali a entrega desse valor, o meu usuário final fica mais satisfeito com isso, a minha receita, meu interesse, tudo isso vai acabar influenciando, né? Então, um pipeline não é algo que a gente simplesmente copia e cola. Então, funciona muito bem na Amazon, funciona muito bem ali no Spotify, modelo Spotify, vou simplesmente copiar e colar para o meu ambiente, para a minha organização. Não, porque tem muitas variáveis, é o que a gente comenta. O DevOps não é só as ferramentas, não é só as automações, a gente precisa olhar um pouco mais para a nossa cultura, olhar em relação às pessoas também, porque é o que faz a diferença quando a gente está falando da cultura de DevOps, né? E aí eu vim falando bastante de DevOps para vocês, colocando num contexto porque acaba a gente trazendo uma importância para o DevOps, né? Quanto mais eu entrego, mais o usuário final está feliz.
Então, por isso que talvez é importante a gente já estar utilizando o DevOps, né? Mas aí, com tudo isso, apareceu a segurança da informação também, né? Que acabou, ao longo do tempo, entrando ali junto com o DevOps também, e que a gente tem hoje o DevSecOps, uma próxima fase de evolução do DevOps, né? Quando tudo isso envolve cultura, tudo isso envolve mudanças, né? Quando a gente vai implementar, hoje até atuando como consultora de agilidade ali em alguns clientes, não é nada que a gente consiga realmente copiar e colar e já vamos começar a utilizar, né? É algo que, um tempo, a gente vai conquistando, é algo com o tempo que a gente vai fazendo essas mudanças, porque envolvem pessoas. E as pessoas têm suas características, têm seus pensamentos, né? Têm seu modo ali de trabalhar, e tudo isso envolve para que essa cultura vá mudando de fato. E aí o DevSecOps, ele vem com uma próxima fase de evolução por conta de que tudo vai mudando de fato, tudo vai evoluindo, né? Então, no começo, até quando teve a criação do DevOps, que foi por conta só de 10 deploys que a Flickr precisava, eles não tinham tantas questões que eles precisavam olhar. Posteriormente, até o Lean entrou como um dos pilares, né, ali para o próprio DevOps, vendo essa importância, assim como teve essa evolução, trazendo a segurança da informação para dentro do próprio DevOps, né? E quando a gente fala de DevSecOps, é de fato a gente garantir essa segurança dos aplicativos na codificação, combinada ali aos atributos de DevOps, que é uma abordagem que a gente consegue automatizar essas varreduras, né, automatizar essas seguranças conforme o nosso desenvolvimento vai ocorrendo, né? Então, eu estou adiantando esse passo de incluir essas práticas de segurança mais cedo no meu processo de desenvolvimento, né? Então, eu posso muito mais cedo identificar se o meu código está vulnerável, se meu código ali tem alguma informação que está aberta. Estava comentando um pouco antes com o próprio Diógenes, né? Quando eu fiz meu primeiro pipeline, eu não me preocupava em relação a será que no meu próprio pipeline ali, no meu código que eu estava executando, tem algum dado, alguma informação que está exposta? Eu não tinha esse conhecimento até a gente começar a pensar que aquilo ali é uma vulnerabilidade, aquilo ali pode ter um impacto muito grande, né? Às vezes a gente simplesmente está só se preocupado em fazer aquele pipeline acontecer e eu estou expondo uma senha da AWS que qualquer pessoa pode ter se eu tiver um repositório totalmente público, né? Então, com o DevSecOps, de fato, ele vai facilitar a gente criar, testar, proteger de fato o nosso código, proteger o nosso software com uma rapidez e uma eficiência, né? Ter, de fato, essas entregas acontecendo com mais segurança. Até normalmente, em algumas empresas, a segurança ela só vai ser vista depois da entrega, né? Então, ela fica ali vulnerável. Entreguei e agora eu estou vendo aqui se vai ter algum ataque, se vai ter alguma vulnerabilidade ocorrendo. Então, é de forma tardia. Do mesmo jeito, se a gente for parar para pensar que quando a gente trabalhava ali com outros processos, né? Por exemplo, o processo cascata, onde a gente primeiro levantava todos os requisitos, posteriormente a gente desenvolvia e só depois testava. Se achava um bug ali, era tardio para a gente fazer uma correção. Muitas das vezes era muito caro, né? Então é o mesmo sentimento de que eu só ia ver minha segurança lá no final. E que isso poderia me custar muito, poderia me custar desde dados que eu não poderia compartilhar, como realmente ataques ocorrendo ali dentro do meu ambiente. Então, a ideia de trazer o DevSecOps é trazer mais cedo a segurança ali no meu desenvolvimento. Então, eu vou começar a desenvolver, mas a partir desse momento que eu começo a desenvolver, eu já estou preocupada com a minha segurança, com a segurança do meu código que eu estou desenvolvendo, né? E aí, falando um pouquinho mais sobre o tema, até, né, o que eu posso fazer de fato para ajudar, para melhorar em relação à segurança do meu código? Primeiro pensar, eu entendi o que é um pipeline e como que eu vou garantir segurança a esse pipeline, né? Como eu garanto segurança desse pipeline? E aí tem alguns pontos que a gente traz como pontos importantes para a gente falar
como é o primeiro ponto, é a gente pensar em proteger o nosso pipeline em si. Como que eu protejo em relação a quem pode acessar esse meu pipeline, né? Então, por isso que esse primeiro ponto vem como segurança da conexão, né? Então, a gente pode começar a pensar no maior controle de quem pode ou não ter acesso a esse seu pipeline, né? Quem pode, de fato, ver essas alterações. Então, como eu comentei, eu tinha um pipeline que eu simplesmente, meu primeiro pipeline, eu não me preocupei se a minha chave da AWS ali que eu fazia conexão com o meu bucket estava exposta ou não no meu código, né? Eu, na minha mente, pensava, não tem problema, ninguém vai olhar. Mas eu não pensei que o meu repositório ele estava público e qualquer pessoa, de fato, poderia olhar aquela senha, poderia acessar meu bucket, enfim. É como eu comentei com o Diógenes também, eu não faço nenhum pagamento para a AWS, mas se alguém usar e começar, enfim, fazer ali as demandas, a minha conta da AWS poderia chegar porque ela estava com todo o meu acesso ali, por ter acessado o meu pipeline sem eu ter pensado nessa segurança da conexão, né? Então, o primeiro ponto, de fato, é olhar em relação a quem pode ter acesso a esses repositórios que a gente faz. Dentro do DevOps, como eu comentei, tem muitas ferramentas, né, que a gente utiliza para estar ajudando a implementar essa aplicação, para ajudar, de fato, a gente implementar para implementar esse pipeline e a gente pensar, de fato, como que eu faço a segurança dele. E dentro do CI/CD, dentro do DevOps, a gente lidar muito com ferramentas de versionamento de código. Então, uma boa ferramenta de código é aquela que eu consigo fazer a gestão de acessos, né? Uma outra questão também que a gente acaba começando a pensar, que é muito necessária, é a modelagem de ameaças, né? A utilização desse conceito é para verificar quantos pontos podem ser mais frágeis dentro do nosso processo de uma boa alternativa. Então, a gente precisa garantir a segurança do que vai trafegar de fato dentro do meu pipeline, né? Então, eu pensar em relação a essa modelagem ali dentro do meu ambiente. Além dessa segurança do tráfego também, que é um ponto que a gente precisa garantir o que está sendo enviado para o nosso pipeline, o que a gente está armazenando e movimentando dentro do nosso pipeline de segurança também, né? E é esse objetivo alcançado quando a gente tem esse processo de controle que garante que o nosso código vai ser validado por meio de ferramentas de análise estáticas e também por meios de code review, que é um ponto muito importante ali, que de preferência até o code review aconteça de forma manual, não que ele não possa acontecer de forma totalmente automatizada, como eu comentei, depende muito da maturidade. Quando a gente fala em transformação digital, transformação ágil, a gente sempre fala de passinhos de formiguinha. Eu primeiro vou fazer um passo para posteriormente eu ir conquistando outras frentes. Então, não pensar em só ter um pipeline totalmente automatizado, porque eu sei o quanto é importante a gente ter algumas ações acontecendo de forma manuais ali, né? Outro ponto para garantir de fato que a gente tenha a segurança do nosso pipeline ali são os processos automatizados, né? Então, eu tenho a ideia ali de garantir esse processo acontecendo do início ao fim automatizado, ou uma parte dele acontecendo automatizado, para garantir essa segurança desse processo ocorra com a menor intervenção possível, né? Garantir de fato que essa automação também tem uma tentativa de tirar aquela equação do fator humano. Nós estamos dispostos a errar realmente. Não que eu ache ruim errar, eu sempre brinco, eu gosto bastante de errar, eu acho que é uma grande oportunidade quando você erra, para você aprender também. Mas aqueles serviços que a gente faz, que a gente consiga automatizar, é um ganho não só para nós, que a gente consegue dedicar essa nossa energia para outras ações, e essas ações automatizadas vão estar ali ocorrendo, né? Então, a gente sabe que muitas das vezes pode vir de uma fonte falha, a questão humana fazendo ali, mas que o CI/CD ele mesmo já comenta que no próprio processo dele tenha as automações, né? E um outro ponto também que, falando sobre DevSecOps, falando sobre segurança na entrega do desenvolvimento, é o próprio OASP, que é o Security by Design, né?
O OASP tem ali o conceito do Security by Design em um documento listando ali 10 princípios que devem ser seguidos, né, para um código seguro. E aí, nesses principais benefícios ali que o OASP proporciona, as empresas de TI podem descartar algumas, né? Então, em relação a ajudar a tornar a aplicação mais blindada contra ataques cibernéticos. Então, eu começo a pensar em relação a isso antes mesmo de desenvolver, ao invés de pensar que a minha segurança fique blindada só depois que eu entregar. Eu consigo pensar em relação à colaboração para redução de índice de erros de falha operacionais nos sistemas também, contribuir para que a codificação, né, criptografada sejam mais fortes. Então, eu acabo elevando o meu potencial de sucesso das aplicações também. E o OASP acaba dando nome até para o próprio capítulo, né, que o Diógenes vem aí apresentando, já teve outros webinários também, mas que é a fonte, de fato, onde a gente vai sempre olhar lá para saber em relação à segurança, né, onde eu consigo identificar, de fato, que, com base nesses 10 princípios, o que eu posso fazer de diferente ali para que meu pipeline, as minhas demandas tenham uma segurança embutida. E aí a gente falou em relação a ter segurança no nosso pipeline, né? Mas como que eu consigo ter segurança do que eu configuro no pipeline, né? Eu estava falando ali segurança em acessar o pipeline, quem pode ter o acesso, quem que vai fazer, como que vai ser esse tráfego de informações dentro desse pipeline. Mas quando eu estou configurando o meu pipeline, como que eu posso embutir segurança dentro dessa minha configuração do meu pipeline? Então, pensar, naquela esteira, meu pipeline é uma esteira de várias atividades que meu código vai passar. Como que eu posso colocar uma das tarefas ali dentro para que ela passe e me traga resultado como segurança, né? Um primeiro ponto é a revisão dos códigos, né? Quando a gente tem esse processo, ele vai, de fato, incluir possíveis falhas, a gente vai ter um momento de revisar o nosso código de desenvolvimento, a gente pode pensar em desenvolvimento em pares também, que eu, como desenvolvedora, entreguei algo ali, entregando um benefício, mas que outros desenvolvedores vão validar o que eu fiz, né? Acaba sendo um momento manual, poderia ser automatizado também. A gente vê várias ferramentas que poderiam nos ajudar como isso, exemplos ali. Eu tenho o próprio Snyk, que faz isso, essa verificação de vulnerabilidade. Eu tenho o SonarQube também, que ele faz não só a qualidade de código-fonte, mas ele também faz em relação a essas vulnerabilidades. Eles poderiam estar fazendo isso de forma automatizada, mas a própria revisão de código ocorrendo manualmente já nos traz algumas informações que a gente pode, antes de ir para a produção, o nosso código, que tenha pessoas ali validando e garantindo que essa segurança ocorra antes mesmo de ir para a produção, porque quando for para a produção, eu já tenho analisado isso e, de fato, vá com a segurança para o ambiente de produção, né? Então, a ideia do Code Review acaba sendo necessário ferramentas também, então a gente estava falando de ferramentas de versionamento de código, nada mais do que o próprio PR, o próprio pull request, né? Chegou o momento do pull request, chegou o momento de fazer o code review, né? Como boas práticas, eu como desenvolvedora não vai ser eu mesma que vou validar o meu code review, mas que outras pessoas tenham essa oportunidade, de fato, de fazer o code review em algo que eu entreguei, né? E aí acaba aumentando essa possibilidade de encontrar essas vulnerabilidades, né? Como também aumentar o conhecimento dos desenvolvedores, é algo que a gente fala bastante. O code review não é só para analisar se alguém escreveu de forma errada, se poderia ter feito alguma coisa de forma diferente ali, mas a gente também tem um momento de compartilhar o conhecimento daquelas demandas que a gente está entregando, desde as demandas em relação ao que foi solicitado, mas também o compartilhamento em relação à segurança do código, né? A gente começa a ter uma boa fonte ali de compartilhamento de conhecimento. E uma boa fonte também acaba sendo o conjunto de documentação do próprio OASP, né? Que a gente consegue utilizar ali esse conjunto de documentos para ajudar a identificar essas boas práticas de codificação, como melhorias de próprio código.
Não só o ASP, mas como eu comentei, ferramentas, o próprio SonarQube, ele consegue fazer isso, né? Você consegue colocar as métricas ali que você precisa atingir, e você consegue já ter esse retorno em relação ao seu código com uma qualidade embutida, com uma qualidade de vulnerabilidade também sendo atingidas. Outro ponto que a gente também pode pensar em garantir a segurança no pipeline é, quando a gente fala em questão de CI/CD, Continuous Integrated Continuous Deployment ou Continuous Delivery, a gente fala em relação aos testes, né? Então, os testes estáticos e dinâmicos do nosso código e os nossos testes unitários e funcionais também. Dentro desse processo de CI/CD, a gente precisa garantir uma segurança do nosso código que está pensada a cada minuto de fato, né? Um dos pontos que acaba sendo bem debatidos é a utilização desses testes sobre escalabilidade. Então, a escalabilidade acaba nos ajudando realmente nesse momento a dizer que esse uso de ferramentas, esses testes estáticos e dinâmicos, eles vão entregar esse processo de agilidade que é necessário hoje em dia. Eu preciso entregar minhas demandas mais rápidas. Então, não que eu estou deixando de fazer meus testes automatizados, meus testes manuais, desculpa, mas meus testes automatizados vão me entregar um valor de fato, né? Então, a gente precisa entender que as ferramentas, elas devem passar, sim, por uma validação de garantia de resultados, que elas sejam confiáveis também, e a gente entender essa importância das ferramentas. Mas a gente não pensar que são as ferramentas, de fato, que vão trazer a solução. Como eu comentei, eu gosto de reforçar bastante, né? Às vezes a gente se depara com alguns clientes, com algumas organizações que, eu tenho aqui várias ferramentas de DevOps, eu já pratico DevOps, mas eu pratico DevOps porque eu tenho aqui uma ferramenta de versionamento, porque eu tenho uma ferramenta de CI/CD, e é isso, eu já estou praticando DevOps. E não é bem assim. As ferramentas, elas estão ali para facilitar a implementação do DevOps, mas o DevOps é muito mais do que ferramentas, o DevOps é muito mais do que uma automatização, né? Mas da forma como a gente vai utilizando as ferramentas, vai nos trazendo benefícios, como essa entrega muito mais rápida, a minha comunicação fluindo entre minhas duas frentes, né? Que a gente está falando de desenvolvedor e operação. E se a gente for pensar, quando a gente inclui a segurança também, é a comunicação fluindo entre as três frentes, desenvolvimento, operação e segurança também, né? Então, a gente precisa melhorar essa forma de realizar os nossos testes e acaba que, para melhorar, a gente acaba utilizando também as ferramentas, né? Os responsáveis por esses testes, eles buscam avaliar esses scripts de testes, eles acabam preparando esses testes para uma menor vulnerabilidade, né, comuns. Então, eu começo a pensar ali nos meus testes, também antes de desenvolver, né, pensando ali num BDD, por exemplo. Então, ali naquele momento, eu vou pensar também em relação a o que eu estou fazendo de teste para que agregue essa segurança também, né? Então, tem diversas ferramentas que podem realizar essas tarefas. Cabe apenas os responsáveis configurar o uso. Não é fácil, toda mudança, toda alteração que a gente faz em relação à cultura, ferramentas, ambientes, leva um certo tempo para a gente se adaptar. Elas estão ali para realmente nos ajudar. Então, a ideia é pensar, de fato, que a gente garante segurança no nosso pipeline com alguns desses pontos, desde os nossos testes, desde o nosso code review, né? E aí, lá atrás, eu tinha mostrado para vocês em relação à esteira de pipeline, né? Ela era ali um CI/CD enxuto, onde eu planejo, eu codifico, tenho meu build, aí faz meus testes automatizados, depois eu tenho uma release, meu deploy, e aí eu faço a parte de operação. Mas em nenhum momento eu estava pensando só na segurança, eu estava pensando realmente no meu software ser desenvolvido e ser entregue de forma rápida. E quando a gente começa a pensar do DevSecOps, a ideia é, em cada fase desse CI/CD, em cada fase dessa minha esteira, que é contínuo, né? Eu fiz uma primeira entrega, eu vou continuar seguindo esse meu fluxo, continuar seguindo esse meu ciclo infinito ali, né? Então, desde o planejamento, as equipes começam a realizar essa análise de segurança também. Eu consigo criar esse meu plano de descrever onde, como e quando esses testes de segurança
vão ser feitos, vão ser inclusos ali, né? Então, ferramentas de planejamento ali muito usadas no DevSecOps é o Irius RISC, que é uma ferramenta de design colaborativo para modelagem de ameaças. Então, outras ferramentas também incluem essas ferramentas de gerenciamento de rastreamento de itens, como o próprio Gira, que é uma ferramenta muito utilizada. Então, ferramentas de comunicação, bate-papo, Slack, tudo isso influencia nessa parte de planejamento, que é a parte onde eu estou planejando o que vai ser executado. Mas eu não estou só pensando o que o cliente está me solicitando, eu estou pensando também em relação o que eu consigo entregar com uma qualidade embutida, e não só com uma qualidade que não tenha defeitos, mas uma qualidade que a segurança também esteja lá. Quando eu falo em relação a estou codificando, né, ferramentas de DevSecOps para essa fase de codificação, elas vão ajudar também os desenvolvedores a escrever esses códigos mais seguros, né? Então, práticas de segurança são importantes para essa fase de codificação, então, incluindo essa análise de códigos estáticos, revisão de códigos, ganhos de pré-confirmações, tudo isso vai impactar bastante aqui nessa fase de codificação que a gente tem no nosso ciclo de DevOps, né? E aí, na nossa próxima fase, que é a fase de compilação, que é a fase onde a gente começa a ver quando os desenvolvedores vão fazer alguma entrega desse nosso código para um repositório de origem, né? Os desenvolvedores, eles estão normalmente desenvolvendo na sua máquina, e quando finaliza, que envia aí para uma ferramenta de versionamento de código, né? Então, nesse momento de compilação, é onde as ferramentas realmente de compilação de DevSecOps vão começar a concentrar as análises automatizadas de segurança em relação a artefatos de saída de build, né? Em relação se a minha segurança já está embutida no meu código. Então, essa prática de segurança é muito importante incluir nessa análise desse componente de software, desde os meus testes automatizados, também, né? Testes de unidades. Então, ferramentas podem ser conectadas a um pipeline de CI/CD existente para automatizar esses testes também, que seria nessa fase já dos próprios testes. Então, os testes vão ocorrer ali nessas ferramentas de forma dinâmica, trazendo essa segurança de aplicativos para detectar esse próprio fluxo, né, de aplicativos em tempo real. Então, como eu comentei, tem muitas ferramentas. Hoje, a que eu trabalho, de fato, é a Snyk, que é uma ferramenta que eu consigo identificar essas vulnerabilidades, e que nesse meu processo, que é essa primeira parte, é meu processo de integração contínua, que me traz feedback para o meu time antes de ter ido para a produção o meu código, eu já consigo identificar se meu código está vulnerável ou não. Então, a partir ali desses testes acontecendo, eu consigo identificar. Além de trazer, de fato, o OASP Top 10 ali, né, que é os 10 princípios do que eu posso, de fato, configurar e trazer de implementação. Hoje é a documentação, de fato, que todo mundo acaba visualizando e identificando, né? E aí, a gente falou aqui na parte de integração contínua, o que cada fase eu consigo ter olhando para a segurança. E aí, na segunda fase, na fase de continuous delivery, na fase onde eu estou entregando o meu código para o meu usuário, né? Meu usuário ele está recebendo essa informação, eu também continuo tendo a segurança embutindo ali em cada parte desse processo. Então, na parte de liberação, nessa fase de lançamento do ciclo DevSecOps, né, o código de aplicativo ele é executável, já deve ter sido testado a fundo, né? Então, a minha parte de integração contínua, ela já tem que ter sido validada, garantido que ali vai estar sido, de fato, sendo entregue com uma qualidade, né? E o foco já dessa fase é a gente proteger a infraestrutura do nosso ambiente, executando ali, examinando os valores de configuração do ambiente. Então, o controle de acesso desses usuários, os acessos ao firewall de rede, gerenciamento de dados secretos, tudo isso agora eu estou olhando nessa fase onde eu vou estar fazendo essas entregas. E aí, na fase de deploy também, né, a fase de implementação, se essas fases anteriores elas foram aprovadas, se passou
realmente todos esses pontos com um ok do que a gente tinha configurado, né, é hora de fato da gente implementar esse nosso artefato de build na nossa produção. É o momento da gente fazer o nosso deploy. Então, as empresas também podem executar esses princípios das engenharias de caos, experimentando um sistema para gerar confiança de capacidade que eles têm para suportar as condições do nosso pipeline, né? E aí, esse fato da gente implementar princípios da engenharia do caos, eu não sei se todo mundo já ouviu falar, mas acaba sendo bem conhecido, a Netflix, ela criou o SimiArm, né? O SimiArm, ela fala ali que é um dia de caos. Então, ela testa realmente toda a sua segurança, as suas vulnerabilidades. É um dia que é bom errar, é bom falhar, porque com base naquilo eu vou trazer mais segurança, né? Então, como eu falei, falhar não é um problema, a gente consegue, numa falha, identificar melhorias, identificar algumas questões que a gente consegue fazer ali de mudança, e o próprio SimiArm é um exemplo disso. Quem não conhece, é super válido ir pesquisar, colocar ali SimiArm Netflix, e eles vão contar sobre esse dia de caos que eles acabam fazendo para trazer mais segurança ainda para o seu ambiente, né? E aí a segurança é contínua, porque depois que eu entreguei o meu código, eu tenho o meu monitoramento, né? Eu tenho o acompanhamento ali do que está acontecendo. Então, a minha segurança também, ela vai ser contínua, o meu ciclo vai continuar. Eu entreguei um pão quentinho hoje e amanhã eu vou entregar outros pães quentinhos ali para o meu usuário final ficar feliz, né? Então, depois que um aplicativo também ele foi implementado, ele está estabilizado no meu ambiente de produção, né? Outras medidas de segurança são necessárias. Então, as empresas elas precisam monitorar, observar, né? Observabilidade está vindo muito forte. A gente vem vendo bastante dentro do DevOps essa questão de observabilidade no nosso aplicativo, né? Então, pensar em buscar ataques ou vazamentos com verificações de segurança automatizadas, ciclos de monitoramento de segurança, tudo isso vai ser contínuo. Então, o meu software foi entregue, mas eu ainda assim vou acompanhar como que vai ser feito essa segurança. Então, em toda fase ali de CI/CD, a gente tem essa evolução com o DevSecOps também, né? Então, pensar para concluir aqui o que a gente vem conversando, criar realmente as nossas demandas, as nossas inovações com uma segurança em uma velocidade e escala num caminho ali que aconteça de forma contínua, né? A segurança é parte integrante disso tudo. Então, o DevOps começou sem a segurança, mas depois nasceu o DevSecOps, né? Com uma pura necessidade de evolução, de gerar esse novo olhar para a segurança do software. Tudo evolui, né? Então, como a gente estava vendo até lá atrás entre Flickr, né, e Instagram, conforme as coisas vão evoluindo também, o interesse vem ocorrendo. E isso acontece na tecnologia. A gente estuda, eu fiz faculdade, daqui a pouco eu faço um curso, as coisas mudam, eu preciso continuar estudando, porque as coisas evoluem muito rápido, né? Então, não tem um meio específico de concluir um projeto, não tem um modelo ou uma mentalidade que a gente alcança, que a gente simplesmente copie e cole, que vai funcionar, que a minha segurança nunca vai ser afetada, que eu nunca vou ter algum ataque, né? Não existe, porque existe culturas, cada organização tem sua cultura, cada organização tem suas ferramentas, processos, pessoas principalmente, né? Mas o DevSecOps, ele está ali, de fato, não só relacionado com essas pessoas, né, que executam esses projetos, mas com esse desejo, de fato, da corporação de implementar esse método que permite essa inovação de velocidade, de escala, de entregar sempre as demandas com essa velocidade, mas que a segurança esteja embutida ali, né? Então, construir de fato, essa cultura DevOps, mas também eu consigo trazer a segurança junto com ela, que antes era algo que eu só via depois de entregar. Então, imagina, nesse fluxo inteiro, eu fazia o meu planejamento, eu codificava, né, meus testes ocorriam, eu fazia meu deploy, eu acompanhava, e aí nesse acompanhamento, muitas das vezes, que a segurança aparecia, né?
E, na verdade, a gente está falando que desde o início eu consigo olhar para essa segurança. Então, a ideia desse bate-papo era mais essa, trazer esses pontos para vocês em relação a que a gente consegue, sim, trazer a segurança desde o início, a gente consegue configurar essa segurança no nosso pipeline de CI/CD, e eu nem estou citando ferramenta, porque, assim, a ferramenta está, de fato, para nos ajudar. Então, independente de qual ferramenta, eu estou utilizando o Bitbucket, Bitbucket Pipeline, estou usando de GitHub, estou usando GitLab, ou o Bamboo, independente, é um processo. Eu consigo trazer esse processo de segurança desde o início do meu planejamento. Eu não preciso entregar o meu software para daí depois eu pensar na minha segurança, tá? Era a ideia desse bate-papo. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade de mandar mensagem no chat também. Como eu comentei, como eu trabalho na OAT Solutions, ele tem toda a parte também de mentoria, ferramentas e treinamentos. Eu consegui um voucher para vocês participarem do workshop de retrospectivas que não dão sono. É um sorteio, na verdade, que vai ocorrer. Está passando algumas imagens do último workshop que aconteceu. Esse workshop, inclusive, eu ministrei lá em Brasília, num evento que teve. A gente já ministrou aqui em São Paulo em alguns eventos também. A gente tem um ambiente lá na OAT que a gente executa esse workshop. E aí, para concorrer a esse voucher do workshop, tem algumas regras. Eu vou compartilhar com vocês como que essas regras, mas nesse QR Code tem um link do LinkedIn. Eu vou pegar já esse link também, eu já mando para vocês via chat, mas se vocês quiserem ver, escanear aqui pelo QR Code, vocês conseguem ser direcionado para ele no LinkedIn. E a ideia é curtir, compartilhar esse post, desse post do workshop, que vai ter agora em dezembro. Coloquem a hashtag do OASP, né, que é a comunidade, o capítulo que o Diógenes vem acompanhando, e aí no dia 1/2 vai ser divulgado quem que ganhou esse vale desse workshop para participar. É um workshop voltado para retrospectivas que não dão sono, então ali é mais voltado para... Hoje em dia a gente vem utilizando muito o framework Scrum, né? Retrospectivas é um dos eventos que ocorrem do framework Scrum, e é um workshop onde a gente fala bastante em relação a uma retrospectiva que não ocorre. Colocou aqui, né, o ASP, acho que é o Diógenes colocou, o ASP SJC, sim, é legal colocar essa hashtag. E aí, quem curtir, quem compartilhar no dia 1/2, lá no próprio LinkedIn da UAT, vai ficar lá responsável quem que ganhou. Depois eu pego até com o Diógenes, os participantes também, a gente envia um e-mail comunicando quem que ganhou, tá? Mas, desde já, eu queria agradecer, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente bate um papo aí agora, mas eu queria agradecer muito ao Diógenes pelo convite. Fiquei muito feliz, que eu aprendi muito com você foi um professor fantástico ali na minha época de faculdade, é um professor que eu nunca vou esquecer de fato. Contou muito para a pessoa profissional, Cássia, está hoje aqui também. Foi muito legal esse bate-papo, espero ter contribuído um pouquinho, ter compartilhado um pouco com vocês. E se vocês tiverem dúvida, só mandar aí no chat. Mas é isso. Alguém tem alguma dúvida, ficou com alguma questão, aproveita que é todo dia que eu vou pegar o link aqui enquanto isso, do próprio link do LinkedIn, que vai ser o sorteio, eu vou mandar aqui no chat também. De repente, quem quiser participar, como eu falei, curtir, compartilhar o post, coloca lá a hashtag OASPSJC, e aí no dia 1 a gente vai revelar quem que ganhou esse voucher para participar desse workshop. Cássia, obrigado pela palestra, pelo compartilhamento do conhecimento. Acredito que bastante pessoas que estão acompanhando a gente possam ser desenvolvedores. A gente não fez essa enquete antes, fica a pesquisa. Na próxima vez a gente já mede isso, mas até aproveitando do que você apresentou para a gente, e a gente sabe bastante mesmo que algumas ferramentas, né, a adoção de algumas ferramentas, por exemplo, CRMs custam alguns milhões,
né? E aí Nossa, a empresa investe, sabe que é por usuário, ainda compra licença para o usuário, só que na hora que vai adotar aquilo para dentro da empresa, a cultura, aquele investimento todo que foi feito para adquirir não bate, né? até o treinamento da ferramenta, mas na hora que vai utilizar, o funcionário que está lá na ponta vai falar assim, não, mas isso aqui é burocrático, isso é chato, mas agora eu vou ter que Sim. esse tipo de coisa aqui no código para lá poder ser processado em algum ponto, né? Então a cultura continua sendo Um empecilho, um dos maiores impeditivos, né, para a adoção de novas sim, práticas, no caso aqui, até de práticas ágeis. É isso mesmo que você tem sim. percebido? É isso mesmo que acontece, e normalmente quando a gente está falando de, vou começar a fazer uma transformação ágil, né? Hoje eu estou há 3 anos, por exemplo, num cliente, é um dos clientes muito grande em relação à área de saúde no Brasil. A gente começa em operação, normalmente, que é, de fato, as pessoas que estão utilizando a ferramenta. E essas pessoas entendem, compreendem, e quando chega a fase de você escalar, que a gestão começar a entender dessa cultura que tem um planejamento, né, que tem tudo uma questão de período que eu vou estar trabalhando para o que eu planejei, como que essas minhas entregas vão ocorrer sendo automatizadas ou mesmo sendo manuais, começa, não é bem assim. Como que você planeja só fazer isso durante a semana, mas no mundo prático, mundo real, não é bem assim, né? O bom é que as ferramentas, processos, frameworks, tudo a gente comenta muito que é adaptativo e precisa de fato, porque cada empresa tem sua cultura, né? Cada empresa tem suas pessoas, até de time para time. Não adianta, eu tenho um processo que eu vou definir e eu vou falar que todos os times vão seguir dessa forma. Não é bem assim, porque a gente lida com um quesito muito importante que é pessoas. E cada pessoa tem seu jeito, cada pessoa tem o seu perfil. E é a gente tentar extrair disso para se adaptar, para que a gente coloque esses processos. Óbvio que tem questões que é a regra do jogo que a gente briga, né? Tem pequenas coisas que são regras do jogo. Eu preciso seguir isso para que, no mínimo, eu tenha, de fato, a entrega funcionando, eu tenho benefícios agregados ali, né? Mas a cultura é o que mais pega. E é muito engraçado que em casa de ferreiro espeta de pau, eu brinco bastante, porque hoje a gente está na frente, eu mesmo estou na frente de agilidade, estou em clientes atuando para fazer transformação ágil, mas muitas das vezes na própria empresa que eu trabalho não é bem assim, então a gente brinca, putz, literalmente casa de ferreiro espeta de pau. Pode acontecer realmente, de que algumas questões eu estou ensinando e, na verdade, na minha empresa é um pouco ainda diferente, eu preciso também mudar lá. E é tudo questão de cultura, que é tudo questão também de pessoas, porque são pessoas que fazem a cultura mudar. Então, por isso que a gente fala bastante, para mudar uma cultura, primeiro eu preciso mudar a mentalidade das pessoas, né? Então, conforme as pessoas vão entendendo que existe um valor agregado eu fazer dessa forma, eles vão mudando, e aí isso vai fazendo gerar essa mudança de cultura, essa transformação ágil acontecer. Mas realmente é o ponto que pega, não adianta. De repente a gente chega numa empresa, como assim? Vai ter um pipeline totalmente automatizado, eu desenvolvi, passou e já está lá em produção? Não. Eu tenho a minha gestão de mudança, que eu só posso colocar dia 1 de todo mês, esperar. Então, assim, muitas questões acabam batendo, né? Que é cultura. E tem muitas empresas ainda com uma cultura tradicional. Vem mudando, mas é o grande desafio. Não é só para isso, não para tudo, né? A mudança Para tudo. é para tudo. Mais uma vez, alguém tem alguma questão? Aproveita, tem mais um tempinho ainda. Sim, eu até deixei no slide anterior, posso até deixar compartilhado de novo, se de repente alguém quiser me adicionar no LinkedIn, eu deixei aqui o QR Code para o meu LinkedIn também. Eu sou uma pessoa bem ativa no LinkedIn, então, de repente, quer depois puxar um papo por lá também, a gente vai trocar figurinhas, tá? Bacana, bacana. Obrigado, viu? Eu vi a Daniela, ela postou aqui. Imagina. Eu vi a Daniela perguntando ali em relação ao que você chama de tradicional, né? Na verdade, aquele método cascata, muitas das vezes, a gente já se depara com o tradicional de fato. A gente primeiro levanta todos os requisitos, depois a gente desenvolve tudo, mas depois que eu vou testar,
E aí, muitas vezes, quando eu vou testar, eu encontro um problema, já está tarde para eu fazer a correção, porque ou é tarde, ou é caro, porque eu já tenho que entregar meu projeto, né? E hoje a gente começar a pensar na mentalidade que eu preciso entregar cada vez mais rápido, porque a gente vê que tem relação. Quanto mais eu entrego, mais o cliente está satisfeito. E isso já tem retorno total na minha receita, né? Quanto mais eu entrego, o cliente está satisfeito, minha receita vai crescer logicamente ali, né? Então, hoje em dia, quando a gente começa a falar sobre Scrum, Framework Scrum, que eu planejo, que eu tenho ali os eventos acontecendo, eu tenho o foco de fazer essa entrega, pequenas entregas, né? Porque muitas vezes no tradicional, o que vai entregar valor é se eu entregar o projeto total. Então, assim, eu tenho que entregar o SAP. Só vai funcionar, só vai me ser benéfico se o SAP for inteiro, completo por todas aquelas o SAP ele tem como se fosse, não é categorias, eu não lembro o nome, mas você faz vários módulos, são vários módulos, né? Eu só vou ter entrega total, só vou ter o valor total se todos os módulos forem entregues. Mas, na verdade, se um primeiro módulo já é entregue, já é uma entrega de valor. Já tem algum benefício incluso ali, né? Então, é pensar de fato que o pão quentinho não precisa ser o projeto por inteiro. Pode ser uma pequena parte. Então, assim, eu já entreguei o login para o meu usuário, o login para o usuário fazer ali via e-mail. Já é um benefício. Na semana que vem, eu posso falar para ele, ao invés dele só se logar com e-mail, ele também pode se logar com o Facebook. Já é mais um benefício, o cliente já vai ficar de novo feliz de novo. E assim por diante, eu implementando esses valores a cada momento. Na maioria das vezes, o tradicional, ele vai acabar focando que só vai funcionar de fato quando é entrega do meu projeto. Então, assim, eu só vou ter benefício se quando eu entrar para logar, eu vou logar com o Facebook, com o Google, com o Twitter, com o e-mail, porque é o que eu penso, né? Além fora de outras questões que a gente está comentando, eu não posso ter uma entrega de fato automatizada, passou nos meus testes e eu já ponho em produção? Não. E se eu preciso pensar que só no mês que vem, no dia tal, que eu vou ter uma abertura de hora ali para fazer o deploy, enfim, são várias questões, mas a maioria das vezes é isso. Acho que está no mudo, Jorge. Sempre esqueço. Mais alguém quer contribuir? A ideia do capítulo é exatamente esse, a gente tentar levantar uma pílula de mudança de pensamento e implantar em cada um que participe, levar isso para o seu ambiente e plantar em uma outra pessoa. E aí, de pouquinho em pouquinho, a gente vai mudando a cultura e vai melhorando, né, o desenvolvimento, trazendo o pensamento de desenvolvimento seguro, não só um bom desenvolvimento, mas também um bom desenvolvimento seguro em todos os ambientes. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação, Cássia. Espero você em breve aqui falando do teu livro, do seu capítulo. Sim, com certeza, eu vou ficar muito feliz. E a todos os participantes, muito obrigado. Essa semana ainda a gente sobe esse vídeo no nosso canal no YouTube e em breve teremos novas agendas com novas palestras no canal. Gente, muito obrigado, uma boa noite, bom descanso para todos. Eu que agradeço. Boa noite, valeu, Diógenes, valeu, pessoal, também. Até mais.